Vamos lá. Vamos falar do Palmeiras, né? Que inicia hoje a preparação para o clássico de domingo contra o Corinthians, 6h30 lá em Itaquera, né? O John Arias não vai poder jogar porque recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bahia, né? Na última rodada pelo Campeonato Brasileiro e vai cumprir suspensão. Com isso, o Ramon Sosa passa a ser o principal nome para substituir o John Arias no ataque, né? O Vitor Roque, ele teve finalmente, né? O pessoal fala só pancada, teve um problema no tornozelo, mas na verdade, na semifinal do Campeonato Paulista contra o São Paulo, ele teve um problema pela pancada que recebeu, teve um problema ligamentar no tornozelo. Fizeram um tratamento, ele até jogou no sacrifício contra o Novo Horizontino na final, fez gol, etc. Mas ele chegou a jogar mais uma ou duas partidas sentindo dores. Aí o departamento médico do Palmeiras resolveu dar um tempo nele. Peraí, vamos tratar direito esse problema aqui para que ele volte a jogar sem dores, né? Que ele fique 100% para poder jogar. Então ele já está 3 semanas fazendo tratamento no tornozelo, né? Nessa questão ligamentar do tornozelo e não sabe ainda se vai estar à disposição ou não para o clássico de domingo. Obviamente, se ele tiver totalmente curado, sem dores no tornozelo esquerdo, ele deve ser opção aí, pode inclusive começar jogando no domingo. Mas, né, já está explicado o porquê dele estar 3 semanas só em tratamento, porque foi uma lesão pela pancada que sofreu, que pegou também o ligamento. Então ele vinha sentindo dores, jogou no sacrifício e agora está parado para voltar 100% sem nenhum tipo de dor. Não se sabe, repito, se domingo ele estará em condições ou não. Agora, Ranieri, mesmo que ele esteja em condições, pelo tempo que ele está parado, eu acho que o Sosa vai ser a melhor opção mesmo, né? É a melhor opção, até porque seria arriscar demais colocar o Vitor Roque ali como titular, né? Eu até comentei depois da partida diante do Júnior Barranquilla que o Vitor Roque, para mim, ele faz muita falta, porque é um jogador que dá profundidade ao ataque do Palmeiras e o Flaco Lopes não tem essa característica. Ele é mais um meio atacante do que propriamente um centroavante. Mas a boa notícia é que o Sosa, ele tem sido readaptado aí pelo técnico Abel Ferreira. Nos treinamentos, o Abel, ele tá pedindo isso muito pro Sosa. Em muitos momentos, ele varia ali como um segundo atacante, ele vai revezando com o Flaco, ou como a referência, né? E esse movimento do Flaco voltar a abrir espaço e o Sosa ocupar, deu certo contra o Barranquilla, tanto que o gol sai justamente de uma jogada dessa, né? A casquinha do Flaco e o gol do Sosa. Não ter John Arias, para mim, é um desfalque muito grande, então já não vai ter o Vitor Roque, provavelmente, pelo menos como titular, e também não vai ter o John Arias. E aí, quais são as alternativas que restam para o Abel? Colocar o Sosa, justamente, ali, formar uma dupla de ataque com o Flaco Lopes, e aí o Maurício, ele pode ser deslocado como um meia esquerda, digamos assim, né? O Alan tá mais pela direita e o Maurício fica mais pela esquerda, ou mesmo o Felipe Anderson, que entrou bem, né? Apesar de muita gente, porque eu vejo torcedor do Palmeiras criticando o Felipe Anderson, a cara dele, porque é uma cara de sono mesmo. Ele tem uma cara. Mas ele tá jogando bem. Ele entrou bem, ele entrou muito bem, né? Contra o Barranquilla e foi um dos responsáveis por essa reação do Palmeiras no jogo e quase virada diante dos colombianos. Então, o Felipe Anderson, não duvido também que ele possa ganhar uma oportunidade. Então, deve ser mais ou menos isso. O Sosa, ou o Sosa entra mesmo aberto pela esquerda, no lugar do Arias, que é por ali que o Arias está jogando, ou o Sosa, ele entra como um atacante para formar uma dupla com o Flaco Lopes e o Maurício é deslocado ali para o lado esquerdo, ou mesmo o Felipe Anderson ganha a oportunidade. Acredito que não deve fugir muito disso, viu, amigos? Eu tô curioso para saber na lateral esquerda. Se ele vai mais uma vez com o Kelvin improvisado, né, que foi muito bem na partida do meio de semana, ou se ele vai dar mais um espaço para o Arthur. Porque caso ele não performe, pode até que queime o garoto, né? Então, quando você não tem um Jefté, você não tem um Piquerez, talvez ele dê uma segurada um pouco no Arthur e coloque um jogador improvisado, como foi muito bem o Kelvin, já que o Giai está consolidado do lado direito, né, gente? Exato, porque jogar uma partida de Campeonato Paulista é uma coisa, né? O Arthur jogou. Mesmo uma partida de Campeonato Brasileiro, uma rodada regular de Brasileirão. Mas jogar uma Libertadores na Colômbia, é sempre difícil jogar na Colômbia, em campo ruim. É difícil, numa estreia para ele. E jogar um clássico também é complicado. Então, assim, não que o Arthur, ele não vai vingar como lateral. Ele tem muito potencial, ele demonstrou isso e tem muita personalidade. Mas o nível, ele começou no profissional num nível e aí esse nível pulou muito rapidamente. Então, é normal que ele oscile e até por isso, talvez, né, o Abel Ferreira, ele deve
talvez ele possa fazer essa escolha pelo Kelvin, que entrou contra o Barranquilla no segundo tempo e entrou bem. Algum favoritismo para esse jogo do final de semana? Desse clássico, rapaziada? O Diniz chegando agora, o Corinthians vencendo ontem e o Palmeiras líder da competição, tem o melhor elenco. Vocês acham que tem alguém na frente? O Palmeiras, obviamente, né, por ter ganhado, se não me falha a memória, ele ganhou todos os clássicos que disputou em 26, todos, dos seus principais rivais. Então, o Palmeiras entra, inclusive do Corinthians. Então, entra como favorito o Palmeiras, né? Como você disse, é o líder do campeonato, vem muito bem, mais de 80% de aproveitamento no Brasileiro, 5 pontos a mais que o São Paulo, que é o vice-líder. Então, entra o Palmeiras como favorito mesmo em Itaquera. Significa que vai ganhar? Não. E qual vai ser a dinâmica do Corinthians também? Você vai entregar a bola para o time do Palmeiras e jogar no contra-ataque, porque o Corinthians tem dificuldade para propor o jogo, então pode ser que oferte mais a bola para o time do Palmeiras jogar e ter o controle dela e atuar nessas bolas na frente para o Yuri Alberto, para o Kaique, ou tá com cara de empate. Eu acredito que tá com cara de empate. Você assinaria um empatinho agora, Sgrides? Eu acho que... 1 a 1. O Corinthians tem que tomar cuidado, Danilo. Porque o Corinthians é o porteiro da zona. Não se esqueçam disso. O Corinthians é o porteiro da zona. Se não ganhar, mesmo que empate, corre o risco de acabar a rodada na zona de rebaixamento. É que é por toda a dificuldade que o Corinthians tem apresentado nos últimos jogos, começo de trabalho, não dá para imaginar que o Corinthians vai apresentar um belíssimo futebol. Mas, e é claro que se isso acontecer, o torcedor corintiano vai ficar feliz da vida. Mas não dá para imaginar que o time vai elevar muito o seu desempenho em casa com toda essa dificuldade de armação de jogada. Ouvindo Rafael Sgriles e Marcelo Lima, eu tenho o meu veredito sobre a pergunta que você fez. Então, depois de ouvir tudo isso, para mim o Corinthians é o favorito. Significa que vai ganhar? Não significa. Não. Pode empatar? Pode empatar. Mas eu acho que o Palmeiras é o favorito. Eu vejo o Palmeiras como você favorito. Começou falando que o Corinthians é favorito, agora acabou com o Palmeiras. Você precisa definir o que você quer. Comecei com a camisa, você tá completamente com a camisa louco. invertida, eu desinverti. Numa mesma frase, ele começou falando que o Corinthians é favorito e terminou dizendo que o Palmeiras é favorito. Eu prefiro estar com a camisa invertida do que não ter uma certeza do que eu quero, né? Eu vou só Peraí, vamos tentar de novo. Quem é o favorito para domingo? Então, o favorito, depois do que vocês disseram, é o Palmeiras. Entendi. Muito obrigado. Mas eu também acho que... Eu também acho que vai dar empate, mas eu acho que o Palmeiras... Mas você também acha que o Corinthians pode ser favorito, eu acho que o Corinthians pode ganhar. Mas o favoritismo é do Palmeiras. Entendi. Esse aí, eu vou te falar uma coisa. Esse é o comentário mureteiro. Esse foi a camisa invertida do Ranieri. Ranieri, que domingo... Não, olha que pode o Corinthians ganhar, mas se debobear o Palmeiras também pode ganhar, mas pode dar empate. Realmente, mas olha... na dúvida, na loteria esportiva, eu vou colocar os 3 resultados. Isso pode, exatamente. Foi meio rolando lero, né? Aliás, um abraço pro nosso amigo aí, o Beto Saad, que tá acompanhando aqui o tempo de jogo. Ele é uma figuraça. É uma figuraça, eu vou te falar. Aqui é o Cowboy, aparece o Lima dando palpite. Parece. Não parece não. Não parece não. Eu escolho um, aí o empate faz parte dos 3, né? Não escolho os 3. Né? Aliás, os triplos, acho que na loteria custa caro, né? Você meter um triplo lá, custa caro. É tanto tempo que não joga loteria esportiva. Você colocar um ou outro ali, mas muitos jogos colocar triplo é complicado. Muito bem, ó. Só para lembrar que o Palmeiras, ele anunciou, né, que rescindiu o contrato do name rights do estádio, né? Que era do Allianz Parque, né? Isso não chama mais Allianz Parque, era desde 14, desde a inauguração, e fechou com o Nubank, né? O Nubank, que é o banco digital, vai ser o novo patrocinador aí, que vai dar o nome ao estádio do Palmeiras. Inclusive, o comunicado à imprensa deve acontecer oficialmente nas próximas horas. E a gente estava vendo, né, o Danilo Souto, existe uma promoção, né, para que os torcedores do Palmeiras escolham o nome, né, da arena, porque vai fazer um joguete aí com o Nubank e tal. Então, quais são as opções que tem? Calma aí, deixa eu achar aqui agora. Você me pegou de surpresa, mas são 3 Tem lá. no parque? Porque aí tirar o Allianz, põe no parque. Não, são 3 opções que eles colocaram ali pro torcedor escolher. O Cowboy não vale nada, viu? Você vai entrar lá e vota, o Mano mandou aqui, ó. O Mano mandou pra mim aqui no WhatsApp, vai chamar Nutem Mundial. Cala a boca, mano. Como assim? Tá quieto, Não, mano. são 3 opções. Cadê as opções aqui, ó? É o Nubank Parque, Nubank Arena ou Parque Nubank. São 3 opções que o palmeirense pode escolher. Nubank Arena vai ganhar, com certeza. Eu acho que vai ganhar no Nubank Park. O Parque no... não tem Nubank Park? Tem. Nubank Park. Eu acho que vai ganhar esse. Nubank Arena ou Parque Nubank. Porque o parque lembra o Parque Antártica, né? Antártica, Enfim. Eles estão Nubank Park mesmo. com essa votação aberta aí pro torcedor escolher. Aí de que dia 6 de maio
eles vão anunciar qual foi o mais votado, tá? Que não quer dizer que vai ser o escolhido, hein? Vai ser o mais votado ali, e aí vai entrar, acho que num acordo com o Palmeiras também, para chegar nesse acordo pro novo nome da Arena do Palmeiras. Bom, o Palmeiras obviamente vai ganhar mais dinheiro, né? O Palmeiras é a W Torre, né? Que é a administradora do estádio. São 10 milhões de dólares por ano, né? 51 milhões de reais por ano, com um contrato até 2044, quando vai encerrar essa parceria entre o Palmeiras e a W Torre, e aí o Palmeiras assume totalmente a gerência lá, né, do estádio do agora ex-Allianz Parque, né? Então é isso, tá? São números mais altos do que era o do antigo patrocinador, né? Que foram 12 anos aí de patrocínio de name rights. Rendia 300 milhões ao todo, sendo 15 milhões por temporada. Então, o antigo eram 15 milhões por temporada, vai dar um salto aí para 50 milhões de reais, né, por temporada do Palmeiras nesse novo name rights. E tanto o name rights do Corinthians e também do Palmeiras desmistificou uma narrativa. Porque a imprensa não fala o nome. Os torcedores não falam o nome. O que gerou de nome da seguradora nesses 12 anos? O que tem falado também da empresa de medicamento também para o Corinthians. Então cai um pouco dessa narrativa do medo das empresas de apostarem em name rights, né? Então acho que... Na verdade não era imprensa, não era imprensa. Mas isso vai muito da linha editorial do lugar. Porque, por exemplo, aqui na Energia... Eu sempre falo Allianz Parque, Neoquímica Arena, eu falo o nome porque eu nunca tive nenhum tipo de proibição em relação a isso, orientação para não falar. Mas eu trabalhei já em lugar que não podia falar. Mas a principal reclamação, André, era em relação aos detentores de direitos de TV, Exato. Que não falavam o nome. Então, essa era a reclamação, não é com a imprensa em geral, né? A reclamação maior era com quem tem os direitos de transmissão. Era até um braço que as empresas falaram, eu não vou apoiar porque a empresa não fala, o torcedor não fala, então para que eu vou colocar um dinheiro muito grande aí num aporte de 20, 30 anos? Então as empresas tinham medo, mas isso foi na contramão do que aconteceu no estádio palmeirense, também no estádio corintiano. Muito bem, bom, pro jogo de domingo... Lima, assim, obviamente que é só uma pequena opinião e eu posso, claro. Se tiverem outros argumentos aí, eu posso até mudar de opinião. Mas eu acho que assim, querendo ou não, a gente trabalha com futebol, certo? E esse tipo de acordo fortalece, em tese, os clubes. Com certeza. Gera mais dinheiro. Sem dúvida. Então, se a gente fala aqui, na verdade, a gente está fortalecendo o nosso futebol e o nosso produto. O produto que a gente também aqui trabalha, né? Tem as transmissões. Então, eu acho que, no fim das contas, todo mundo acaba saindo ganhando de alguma forma. E tem que ser um nome que encaixe também, né? Para poder facilitar, até para o torcedor se acostumar. O próprio Allianz Parque encaixou na boca do torcedor, virou costume, o Morumbis também, ficou fácil de falar. Né? Agora tem algumas arenas, por exemplo, na Fonte Nova mudou o nome, lá é muito difícil você falar o nome inteiro, né? Então tem que encaixar também. Arena inconstitucionalissimamente, né? Tem que ter um nome que chame, que seja fácil do torcedor se acostumar para falar, para pegar o costume. Mas isso é relativo, né? Se vier uma empresa com nome complicado dando uma bala pros caras, os caras vão, pode botar o nome aí, pode chamar do jeito que for, dando a grana, né? Mas tudo bem, ó.